Posição relativa entre duas retas. Duas retas no espaço, elas podem ser coplanares ou não. Se elas forem coplanares, ainda há duas opções. Elas podem ser paralelas ou coincidentes, é a situação, ou serem concorrentes, quando existe um ponto em comum entre elas. A interseção dessas duas retas é exatamente o ponto. Se as retas não forem coplanares, nós vamos chamá-las de retas reversas. Retas paralelas. Bom, aqui tem uma figura em perspectiva de duas retas RS no espaço e suas projeções R'S' e também RS. Se as retas são paralelas, necessariamente as projeções verticais e horizontais delas também vão ser paralelas. Isso vem por isso aqui ser uma perspectiva cilíndrica. Na perspectiva cilíndrica isso sempre vale. Se duas retas são paralelas no espaço, as projeções delas, não importa em qual plano, também vão ser paralelas, ou coincidentes no caso especial. Isso não vale, claro, na projeção cônica, quando duas retas paralelas no espaço, elas podem se encontrar no ponto de fuga. Bom, aqui está a situação em perspectiva e aqui a situação em épura dessa figura. E aqui uma outra situação de duas retas paralelas no espaço, só que agora a R está exatamente em cima da S, de forma que a projeção horizontal delas coincide. Aqui está essa situação em épura. Esses dois casos aqui, as retas são paralelas entre si. E para determinarmos em épura se uma reta é paralela, basta ver se as duas projeções são paralelas. Se o R' é paralela a S' e também R é paralela a S, se essas duas coisas ocorrem, necessariamente as retas no espaço vão ser paralelas. Exceto para a reta de perfil. Aliás, muito do que foi dito aqui não vale para a reta de perfil, que é um caso especial, que daqui a pouco vamos analisá-los em mais detalhes. Se nós quisermos saber se elas realmente são coincidências retas, só se as duas projeções coincidem. Né? Se só uma coincide, elas continuam sendo paralelas, mas não exatamente coincidentes. As retas também podem ser concorrentes. Aqui temos uma figura em perspectiva de duas retas RS que tem uma interseção no ponto A. Se nós temos duas retas espaciais com uma interseção no ponto A, necessariamente as projeções verticais da reta vão interceptar na projeção A' desse ponto. E o mesmo acontece com as projeções horizontais. Aqui temos a figura em épura aqui dessa situação. E se nós queremos verificar se um ponto, visto aqui em épura, se essas duas retas se interceptam no ponto, nós temos que analisar se essas duas projeções interceptam um ponto e essas aqui também com uma mesma abscissa. Quer dizer, se a reta R' e S' se interceptam num ponto e a reta RS intercepta em outro ponto e eles estão na mesma abscissa, é porque esse ponto é realmente um ponto de geometria descritiva. Lembra que um ponto de geometria descritiva, necessariamente o A e a linha tem que estar numa perpendicular à linha de terra. Aqui nós temos um caso de duas retas concorrentes, só que uma das projeções também coincide. O R e S aqui no espaço, elas têm a mesma projeção. Mas nós estamos em épura situação, e aqui também nós temos um ponto em comum, A, entre as duas retas. Bom, e finalmente nós temos o caso das retas reversas. As retas reversas são retas que não estão contidas no mesmo plano. São retas não coplanares. E um exemplo clássico de classificação de retas é descobrir, dado duas retas em épura, se elas são paralelas, concorrentes ou reversas. Por exemplo, aqui nessa situação, se são fornecidas essas duas retas RS com essas projeções,
Vamos analisar primeiro se essas retas RS são paralelas entre si. Não são. Por quê? Porque o R' não é paralelo a S' e nem S paralela a R. Para a reta R e S serem paralelas no espaço, necessariamente R' tem que ser paralela a S' e R paralela a S. O que não acontece, logo essas retas não são paralelas. Elas são concorrentes, para isso nós achamos as interseções entre as projeções verticais da reta, elas interceptam nesse ponto, e a interseção na projeção horizontal. Isso aqui é um ponto de geometria descritiva? Não, porque se eu poderia marcar aqui como um ponto A' e aqui como um ponto A. Só que isso está errado. Por quê? Porque a linha de chamada aqui seria uma coisa oblíqua. A linha de chamada de um ponto de geometria descritiva é sempre perpendicular à linha de terra. Não é o caso desse pseudoponto aqui de geometria descritiva. Então, nós temos que analisar isso, se as duas interseções das projeções caem na mesma abscissa, o que não aconteceu aqui. Se caísse na mesma abscissa, isso seria um ponto de geometria descritiva e as retas seriam concorrentes. Como isso não ocorre, essas retas RS não são concorrentes, elas não têm um ponto em comum. Se não são paralelas nem concorrentes, elas são reversas. É o caso essa situação. E aqui temos o desenho perspectivo.